Olá pessoal, esse é mais um vídeo da série de resolução de problemas de programação baseado nos problemas do LeetCode. Hoje é dia de problema médio, problema 930, subarrays binários com soma. É um problema bacana aí que envolve um pouco de pensamento matemático e lógica de programação. Deixe seu like se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta da série. Acompanhe a gente para ficar a par aí dos próximos vídeos que vem pela frente. E como a gente tem bastante coisa para ver, sem muita enrolação, vamos nessa. Pessoal, o que diz o problema, né? Ele dá arrays de zeros e uns, por isso o nome é array binário, só tem 0 e 1 nesses arrays, e um objetivo, um goal, né? E aí a ideia é que a gente consiga determinar de quantas maneiras a gente pode montar subarrays, né? Lembrando que o subarray aqui seria um array contíguo, de forma que a soma dos elementos desse subarray seja igual ao goal. Então, no exemplo aqui, né, ele dá esse array de 1, 0, 1, 0, 1, um goal de 2 e fala que a gente tem 4 maneiras de montar esse subarray. Né? Então, aqui listados os 3 primeiros elementos, os 3 primeiros elementos, os 4 primeiros elementos, os 4 últimos elementos e os 4 últimos e os 3 últimos elementos aqui. Então, basicamente, esse é o enunciado do problema. Observando aqui as restrições, que a gente pode ter até 30 mil elementos no array. Os números são sempre 0 ou 1, por isso array binário. No Go, a gente sempre vai ter um número menor do que o tamanho do array, o que não quer dizer que o array seja sempre possível de montar, né? Imagina que ele pode dar um array com 10 mil zeros e falar que o Go é 1, a gente nunca vai conseguir montar um array com soma 1. Pessoal, como vai ser o raciocínio por trás desse problema, né? E já dando spoiler de que quando o goal for 0, a gente precisa tratar o problema de maneira diferente. O que é uma pena, né? Se eles dessem goal sempre maior ou igual a 1, o problema seria mais consistente, mas tudo bem, a gente vai ver como é que resolve isso também. Então, qual o raciocínio por trás desse problema, né? Imagina que a gente tem um goal de 2 e tem esse array aqui que eu trouxe como exemplo. A gente poderia montar o array. Vamos só pensar nos uns que precisam ser incluídos, né? Utilizando esse 1 e esse 1, ou poderia montar o array utilizando esse 1 e esse 1. Considerando aqui que a gente vai utilizar esse e esse 1, a gente tem algumas maneiras de iniciar esse array. Então a gente pode iniciar esse array com qualquer um desses 3 itens aqui, e tem algumas maneiras de finalizar esse array. A gente pode finalizar esse array com qualquer um desses 2 itens, ou seja, poderia ter 3 possibilidades vezes 2 possibilidades, ou seja, aqui a gente tem 6 possibilidades, e aí se for escolher o outro par de uns, que é esse 1 aqui e esse 1, a gente teria 4 maneiras de iniciar esse array, né? A gente teria aqui essas 4 maneiras para poder iniciar o array, e teria exatamente uma maneira para finalizar o array. Então teria mais 4 vezes uma possibilidades, que daria 4. 4 mais 6 aqui, a gente tem 10 maneiras de resolver esse problema. Essa é a intuição por trás da resolução desse problema. Agora vamos ver como a gente implementa isso. Repara, pessoal, que a gente está sempre olhando os zeros à esquerda do primeiro item, do item mais à esquerda, e os zeros à direita do último item. Então aqui a gente tem um zero à direita, a gente teve 2 possibilidades, e aqui que a gente tem 2 zeros à esquerda, a gente teve 3, e aqui onde não tinha nenhum zero à direita, a gente teve que se contentar com essa uma possibilidade aqui, que era usar o próprio 1. Só para facilitar no nosso trabalho, de não ter que contar 0 à esquerda de um lado e 0 à direita de outro, toda vez que a gente recebe o array, a gente já pode botar aqui um 1 de mentira. Então esse 1 aqui é um 1 de mentira que a gente bota no array, só para facilitar nosso trabalho. E aí a gente sempre conta zeros à esquerda de todos os 1s. Então aqui eu tenho um 1 que tem 2 zeros à esquerda, aqui eu tenho um 1 que tem 3 zeros à esquerda, e aqui eu tenho aqui eu tenho um que tem mais um zero à esquerda, e aqui eu tenho um 1 com 0 zeros à esquerda. Acredite, isso aqui vai facilitar nosso trabalho na hora de fazer as contas. Como vai ser o nosso algoritmo, então, para determinar esse número de possibilidades? E aí, lembrando que a gente só está trabalhando com G maior ou igual a 1, com Go maior ou igual a 1. A gente vai criar um array, que eu vou chamar de ones lá no código, aqui eu vou chamar de O, que só tem as posições dos 1s, tá? Então esse 1 aqui está na posição 2, por exemplo, 0, 1, 2,
O próximo 1, 3, 4, 5 está na posição 6. O próximo 1 está na posição 8. E o último 1, que é aquele nosso 1 de mentira, está na posição 9. Aí, pessoal, a gente vai construir também um array de zeros, que diferente do array de uns, esse array de zeros diz quantos zeros à esquerda de 1 a gente tem. Para o primeiro item, a gente simplesmente repete a posição do item. Repara, tem 2 zeros à esquerda aqui, a gente repetiu esse 2 para dar 2. E para os próximos itens, a gente vai fazer o valor desse item atual menos o valor do item anterior menos 1. Será que isso aqui dá certo? Vamos ver. Segundo o i dá 6, menos 2 dá 4, menos 1 dá 3. Temos 3 zeros à esquerda aqui. Então, pegando aqui o raciocínio, o mesmo raciocínio, né? 8 menos 6 dá 2, menos 1 dá 1. Reflete aqui o nosso zero à esquerda. E aí, o último item, 9 menos 8 dá 1, menos 1 dá 0. O que também reflete nenhum zero à esquerda que a gente tem aqui entre esses dois uns. No fim, isso aqui é a grande chave do nosso problema. Aqui o nosso goal é igual a 2. Né? Então a gente pode formar esse array utilizando esse par de 1, vamos lá, esse par de 1s aqui, certo? Ou esse próximo par de 1s. A gente só tem que tomar cuidado de que esse último 1 aqui é um de mentira. Então a gente tem isso e tem isso aqui. E aí repara, pessoal, que a gente tem duas possibilidades, mais uma, de começar o nosso array, né? Vamos dizer assim, de posição de início. Então a gente bota aqui entre parênteses, a gente tem duas possibilidades mais uma. Eu vou chamar aqui de L, de quantidade de zeros à esquerda do item mais à esquerda, mais uma, que é o próprio 1, né? A gente pode começar do próprio 1, vezes, vou chamar de R, a quantidade de zeros à esquerda do item mais à direita. Então, R mais 1, isso aqui vai dar o número de possibilidades para um par de 1, no caso aqui. Ah, cara, na verdade meu goal não é 2, são 3. Não tem problema. A gente olharia aqui o primeiro e o terceiro 1. Então agora, pessoal, a gente precisa basicamente entender o que a gente vai fazer para calcular esse L e esse R dentro do loop. Como é que vai ser isso? Usando Python, pessoal, o nosso L pode ser um range que vai de 0, né, mas até a quantidade de uns que a gente tem. Vou botar aqui len O menos o nosso goal. Por que eu estou falando isso? Imagina aqui, nosso goal é igual a 2. A gente tem um array de 4 uns, né, que a gente botou esse 1 virtual aqui. Então, eu deveria poder começar minha brincadeira daqui, porque vai parar nesse 1 aqui, ou daqui, porque vai parar nesse 1, certo? Então, esse range aqui precisa obrigatoriamente ser um range de 3. Vamos ver se esse negócio está batendo. Len do array de uns vai dar 4. Go vai dar 2. 4 menos 2 dá 2. Range de 2 vai ser o 0 e 1. Olha aqui, ó, vai ser o 0, o primeiro 1, estou dizendo, né? E 1, que é o segundo 1. Então essa conta bate. Tá? A gente pode simplesmente usar isso aqui como a base para o cálculo do L. Vou botar aqui L maiúsculo para ficar consistente. E aí, pessoal, para calcular esse R, deixa eu ajeitar aqui a posição do texto. Para calcular o R, a gente pode falar que o R é igual ao L mais o goal. Será que isso aqui está certo? Eu estou falando que quando o L for igual a 0, o R vai ser igual a 2. Opa, cara, mas espera aí, você precisava que o R fosse igual a 1. Você está olhando aqui o segundo 1. Não, cara, na verdade eu olho o 1 que está depois disso, que é o terceiro 1, e aí eu conto os zeros à esquerda desse cara que não faz parte da minha solução, que é simplesmente um apelido para zeros à direita do cara que faz parte da minha solução. Por isso que a gente botou esse 1 de mentira aqui, né? Para a gente sempre poder se basear numa contagem de zeros à esquerda e nunca precisar ficar fazendo um monte de if para olhar zeros à direita.
Só um detalhe aqui, né? Na verdade, esse contador eu botei igual, mas é um contador que começa com 0 lá fora, e aqui a gente vai acumular esses valores nesse contador, né? Aqui é um mais igual, corrigido. Contador mais igual é zeros à esquerda do item mais à esquerda mais 1, vezes zeros à esquerda do item depois do item mais à direita mais 1. Isso tudo é um multiplicado pelo outro, acumulado num contador. Aí vem a parte melancólica do problema, que é resolver para quando o goal é igual a 0, mas também é uma explicação tranquila aqui. Imagina, pessoal, que a gente tem esse array de 3 zeros e o nosso goal é igual a 0, né? De quantas maneiras a gente pode resolver esse problema? Bem, aqui, começando do primeiro item, a gente tem 3 possibilidades, né? Começando do segundo item, a gente vai ter 2 possibilidades. E começando do último item, a gente vai ter uma possibilidade. Ou seja, a gente tem 3 mais 2 mais 1, que é igual a 6 possibilidades. Imaginando que a gente não tem nenhum nesse array. Não tem um nesse array, né? Se a gente tivesse 4 itens aqui, a gente teria, além dessas 6 possibilidades, mais 4 aqui, né? Poderia começar daqui até o final, os 3 primeiros zeros, os 2 primeiros zeros e 1 primeiro zero. Então esse negócio daria 10. Repare então, pessoal, que com um array só de zeros e um goal de 0, a gente tem uma soma de PA que determina quantas possibilidades a gente tem para resolver, tá? Se fossem 10, né, a gente teria 10 mais 9, 10 zeros, né, mais 8, mais 7, até chegar a 1. Então, a gente resolve isso com soma de PA, que, para nossa sorte, tem uma fórmula pronta para isso, que é, como a gente sempre parte do 1, né, a gente pode simplificar aqui para 1 mais n, tudo isso sobre 2, vezes o n. Então vamos ver se isso aqui dá certo. Eu estou falando que para 4 itens esse negócio dá 10. Repara, 1 mais n dá 5, dividido por 2 vezes 4. Isso aqui vai dar 2,5 vezes 4, que dá 10. Tudo bem? Então, confia. Pode confiar na matemática, pode confiar aí no Gauss, que a fórmula da soma de PA funciona. Imagina que a gente tem isso aqui, tá? Já com aquele 1 de mentira que a gente sempre vai botar no final. A gente pode encarar um problema para quando o goal é igual a 0 da seguinte maneira. Eu tenho o problema de formar o zero somente com zeros para cada uma das contagens de 0 à esquerda que eu fizer. Então, eu montei aquele array de contagem de 0 à esquerda. Vamos dizer, aqui ele teria uma contagem de 2, aqui ele teria uma contagem de 1. Então, eu faço a soma de PA de 2, que vai dar 3, faço a soma de PA de 1, tudo bem? Tem um outro exemplo aqui, sei lá, que tem 3 zeros à esquerda. Não tem problema, pega esse cara aqui, essa contagem de 3 zeros à esquerda, determina esse valor aqui, que vai dar 6, faz a somatória, e aí você vai conseguir resolver o problema para o G igual a 0. Essa implementação que a gente vai fazer aqui, tentar acertar de primeira, é bem cheia de detalhes, mas vamos ver se a gente consegue. Eu vou tomar como base esse exemplo aqui. O que a gente vai fazer aqui? A gente quer a posição para posição e valor em enumerate de nums. Lembrando que o enumerate sempre vai trazer a posição, valor, posição, valor, posição, valor do array. Então isso aqui é a posição se o valor for igual a 1. Então aqui a gente está falando que esse array de O's é igual a 1, 4 e 6, né? Está dando a posição de cada um dos uns que está nesse array aqui. E aí, já lembrando que a gente tinha prometido botar um 1 de mentira no final do array. Então, vamos botar esse 1 de mentira aqui. Vou deixar ele marcado aqui com asterisco, igual tinha no whiteboard. E aí, no fundo, esse array de zeros vai ficar assim. Array de 1s, desculpa. Vamos usar um nome mais descritivo aqui para não dar problema. Ones. E aqui, pessoal, o array de zeros a gente vai calcular da seguinte maneira, né? Como a gente falou lá. Eu vou botar para cada índice e posição em enumerate de ones. Então, para cada item do array de uns, né? Por que eu usei esse enumerate aqui? Porque se for o primeiro item, a gente precisa ter uma regra diferenciada, que é botar aqui no array de zeros simplesmente a posição do primeiro item, senão a gente faz aquela conta, né? A gente vai botar no array de zeros aqui o ones de i, o item atual, menos ones de i menos 1, que é a posição do 1 anterior, menos 1.
Então a gente deveria ter aqui um array, aqui é o ones, né? A gente deveria ter um array de zeros, que vai ter a contagem de zeros à esquerda. Então os valores deveriam ser 1, 2, 1 e 0. Né? A gente está sempre contando 0 à esquerda de cada um dos uns. Já vou pegar esse exemplo aqui e botar para baixo, para a gente ter espaço aqui para ler o resto do código, mas a gente já resolveu uma parte importante aqui da nossa questão. Agora aqui é fazer o nosso contador, né? A gente chamou de C, vou manter como C, esse C é igual a 0, aí infelizmente a gente precisa tomar uma decisão aqui, né? Se o goal for igual a 0, a gente faz uma coisa, se não, a gente vai fazer outra, mas no final a gente precisa retornar o valor que a gente vai botar nesse contador. Se o goal é igual a 0, pessoal, a gente precisa somar todas as somas de PA das contagens de 0 à esquerda. E aí, só para ficar um pouquinho mais legível, eu vou botar aqui uma função que faz essa soma de PA, que é sum de PA de n, lembrando que a gente está sempre partindo de 1, então é só aquela formulinha lá de soma de PA que a gente tinha feito, e aí vai facilitar aqui para a gente fazer o nosso goal igual a 0. O que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai somar todas as somas de PA dos zeros que a gente já contou, então sum de PA de 0, eu vou botar aqui for z in zeros. Tá? Então, lembrando, né, se o nosso goal for 0, a gente vai fazer a soma de PA de 1 zero à esquerda, de 2 zeros à esquerda, de 1 zero à esquerda, e somar essas somas de PA e retornar esse resultado. E se o nosso goal for maior ou igual a 1? Bem, aí é só fazer o que a gente já viu que tinha que fazer lá no whiteboard. A gente já falou aqui do contador igual a 0, a gente precisa fazer o L do range de len de ones menos g, falar que o R é igual ao L mais G, e aí incrementar o contador usando aquela fórmula, né, de contagem de zeros à esquerda do item mais à esquerda e contagem de zeros à direita do item mais à direita, que na verdade a gente usa aquele macete, né? Em vez de ir para o item mais à direita, a gente vai para o item mais à direita mais 1, passa do 1 que nos interessa, né? E depois conta zeros à esquerda desse cara que a gente passou direto. Vamos lá para o código. Então vamos lá, for L in range len de ones menos goal, aqui onde vai variar nosso L, o nosso R é igual ao L mais o goal. De propósito, a gente está passando sempre um item, né? Por isso que a gente criou aquele item de mentira. E aí o nosso C vai ser mais igual a quantidade de zeros à esquerda do item mais à esquerda mais 1 vezes a quantidade de zeros daquele item mais à direita mais 1, que a gente já contou a mais 1. E o nosso retorno aqui já está feito. E a gente está pronto para submeter essa solução. Pessoal, está aqui solução submetida com louváveis 98,28% de performance em comparação aos demais usuários da plataforma, tá? Para mim isso aqui prova que a gente está usando um algoritmo ótimo para resolver esse problema. Pessoal, então é isso, problema resolvido, missão cumprida. Deixa seu like se você gostou da solução, se você gostou do vídeo, e considere se inscrever no canal se você quiser ficar a par das próximas publicações. Por hoje tá bom, vamos nessa, até a próxima.